Boa noite para quem estava aqui, para quem está chegando. Começa agora o programa Fórum Sindical, uma parceria do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Não vão embora, né? Que hoje a gente vai discutir racismo estrutural, a gente vai discutir um pouco quais são as diferenças, né? Disso que a gente fala sobre o racismo comportamental, institucional, estrutural, e por que o Brasil não avança, né, gente? A gente caminha um passo e volta 10 para trás, né? A gente já tinha conseguido, antes do golpe, estruturar um pouco mais a vida das famílias negras, né? As mulheres negras, que são a base da pirâmide social, do mercado de trabalho, são as mais atingidas com o golpe, né? A gente está vendo agora essa mudança do Bolsa Família, que vai aumentar, mas vai ficar um ano e vai desaparecer, um programa eleitoreiro, enfim. Todas essas questões a gente vai tentar discutir aqui hoje com o professor Denis, que eu espero que chegue logo, mas eu vou chamar aqui meus companheiros de bancada, o Anderson Moraes, o jornalista da Fórum e também do Jornal Empoderado. Ele toca o Fórum Sindical todo domingo, não percam. Ele faz um programa muito bacana, eu tenho assistido, eu tenho gostado muito. Às 11h30, é o Fórum 11h30, mas no domingo quem toca não é o Renato nem a Adri, é o Anderson. Boa noite, Anderson, tudo bem? Como você está, Conceição? Eu acho Eu legal estou. eu adoro essa confusão que você cria pra gente. Eu esqueci de novo de trocar. Gente, olha, aqui é a Maria Fro. Só pra... Não é irmã Não, dela. não é minha irmã gêmea. Não é que a gente está no Novembro Negro e eu sou autora de livro didático. E aí estou participando também de várias lives, né, a respeito da produção didática, dos materiais didáticos de combate ao racismo. E eu participei de uma live com a Rosângela Scioli, aquela que está criando o Museu Virtual da História Negra, é um projeto maravilhoso. E aí eu entrei com o meu nome profissional de autora de livro didático. Eu esqueci de trocar E aqui no falar StreamYard. nisso, e falar nisso, Maria, eu quero convidar para a gente falar sobre isso. Tá bom, a gente Vamos, pode falar. vamos, vamos marcar, porque como todo domingo eu trabalho temas, vamos ver se a gente fala a arte como resistência política também, né? Porque não tem nada mais político do que a gente instruir, educar, enfim. E fazer essa disputa cultural, né, Isso. necessária. Eu vou chamar o Rubinho para a gente começar o nosso programa. Cadê o Rubinho? Ei, Rubinho, saudade de tu. Tá fechado, Rubinho, seu microfone. E salve, salve, Flo, Anderson, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui, tava com saudade, Flo. Saudade, muita saudade. Nossa, faz tempo que a gente não se encontra aqui no fórum. É E o verdade. Denis, cadê o Denis para a gente começar o nosso bate-papo? Denis, querido. Oi, Fro, tudo bem, querida? Como é que você tá? Saudade. Eu tô Fala, super. Anderson. Rubinho, como é que tá? Boa noite. O Denis está numa verdadeira maratona de lives, né, Denis? Eu não gosto muito eu acho que, inclusive, na mídia da esquerda tem essa questão, né? A gente virou, mexeu, você já participou do Fórum Sindical várias vezes, a gente traz o tema da negritude para debater. Mas é obviamente que em novembro a gente fez o mês inteiro. Mas eu tenho certeza que todo mundo está te chamando para várias lives, uma atrás da outra. E eu acho isso complicado, porque essa é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Essa presença negra, né, de um intelectual negro como você, tem que estar o tempo inteiro. Na Fórum você está bastante, na Fórum você não precisa se preocupar, que aqui a gente sabe que você tem muito a dizer. Gente, para quem não conhece o professor Denis, eu duvido muito que não conheça. O professor é livre docente de jornalismo, informação e sociedade pela ECA USP, coordenador do CELAC, o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação. A gente já fez vários cursos com o CELAC, em parceria com o CELAC Pracut, que foram muito interessantes para a formação em comunicação.
É vice-líder do Altajor, o grupo de pesquisa de jornalismo alternativo e popular, membro do NEMB, no Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro, né? Tudo da Universidade de São Paulo, onde ele é professor de pós-graduação, mudança social e participação política, na ECA, né? E também no programa de pós-graduação de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP. Então, o Denis é esse currículo gigante, né? Ah, e tem uma coisa muito legal para quem tiver interesse em se aprofundar no debate que a gente vai fazer aqui hoje. Eu quero, inclusive, mostrar antes, que é para a gente não esquecer. Gui, bota aí na tela o curso do professor Denis, no Fora Educação, sobre racismo estrutural. Mostra para nós. Tá na mão, Guilherme? Bom, enquanto o Guilherme está se preparando, ele vai colocar. Então, este é o Fora Educação. Depois o Guilherme coloca aí no chat para vocês terem acesso. O Fora Educação é um programa que a gente faz online, de cursos online, cursos curtos, mas muito interessantes. Mostra os cursos para a gente e destaca o do professor Denis, por favor. Então, a gente tem um curso sobre mulheres na política, um curso do professor Nasser, esse da Mulheres na Política, meu Deus, eu sou cega pra caramba, a neta do Prestes, meu Deus, a Ana Prestes, do professor Nasser, para entender os Estados Unidos, do pastor Barbosa, Cristo e Socialismo, que é muito legal, para entender o SUS, com 3 ex-ministros da saúde. É um curso muito bacana. Técnicas digitais eleitorais, a primeira história. Um curso muito bacana sobre roteiro. Literaturas africanas, feito pelo Marcelo Ayler, sobre a Paulina Tchiziane, uma escritora moçambicana maravilhosa. E o curso do Denis, né? Uma perspectiva histórica crítica do conceito de racismo estrutural. Gente, os cursos são muito baratinhos, são deliciosos, eu recomendo, né? O conteúdo é bem bacana, tem o programa aí para vocês verem, né? Os objetivos, o que ele trabalha em cada aula, tem material de apoio, tem bibliografia, e o Denis faz uma coisa muito legal, que é um percurso historiográfico, sociológico e até antropológico sobre o debate, né, de raça, racismo e como é que isso se constituiu no Brasil. E um videozinho aí para vocês terem noção do que o curso apresenta. Então, vamos lá. Denis, eu queria começar por aí. As pessoas confundem muito racismo estrutural, institucional, comportamental, né? Nessa sociedade onde todo mundo sabe, conhece um racista, mas ninguém se reconhece como racista. Então, assim, como é que, em linhas muito gerais, obviamente, né? Porque as pessoas podem fazer o seu curso, inclusive, define esses 3 tipos de racismo aí para a galera que está nos assistindo e entender um pouco do que a gente vai tratar aqui mais fortemente. Bom, boa noite, né, a todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite, Anderson, Rubinho, Maria Fro. Bom, que na verdade são dimensões de compreensão do racismo. A princípio, se a gente for bastante precioso na conceituação, todo racismo é estrutural, tá? Mas veja, quando a gente fala racismo comportamental, é quando a gente limita a compreensão do racismo aos atos comportamentais de preconceito explícitos. Então, por exemplo, uma pessoa trata mal uma pessoa por ser negra, num lugar público, num restaurante, num lugar privado, né? Então, aí ela evidencia. Inclusive, a gente tem até instrumentos legais que coíbam isso. E a própria mídia, né, os meios de comunicação até hegemônicos, tendem a denunciar esse tipo de prática. Então, quando você falou, Maria Flor, né, que muita gente não se considera racista, é porque se limita a pensar o racismo nessa dimensão comportamental. Agora, quando a gente fala racismo estrutural, é que a gente quer ir além dessa dimensão, né? Tudo institucional e estrutural. O institucional é uma discussão interessante que ela cresceu no Brasil, particularmente após a conquista das políticas públicas de ação afirmativa. Quando, por exemplo, né, em 2003, já no governo Lula, se houve a promulgação
da Lei 10.639, né, que altera a LDB e institui o ensino, a educação das relações étnico-raciais, e aí você observa, né, a dificuldade de implantação dessa lei. Está aprovada, né, já tem mais de 18 anos, mas a aplicação dela ela é pequena ainda nas escolas, por uma série de motivos. Isso é uma manifestação do racismo institucional. Né? O que significa isso? Que as instituições responsáveis, né, pela educação escolar estão permeadas por um pensamento racista e faz com que até mecanismos legais aprovados tenham dificuldades de implantação. Quando você tem, por exemplo, a Lei K.O. de 1989, que torna o racismo crime inafiançável e imprescritível, né, estabelece penas, e você observa a dificuldade que você tem quando sofre um ato racista, um comportamento racista, de registrar boletim de ocorrência, de dar continuidade a esse processo no meio jurídico, porque os aparatos jurídicos institucionais também, né, estão permeados ainda por racismo institucional. Então, essa dimensão institucional foi percebida quando verificou-se que, não obstante a conquista de legislação, de políticas públicas, né, os aparatos responsáveis por essa aplicação têm dificuldades de implantação. Então, a partir daí, então, se fomentou a discussão do racismo institucional no Brasil. Agora, o estrutural é um pouco mais complexo. Né? O estrutural é o seguinte, né, que essas dimensões do racismo institucional comportamental ocorrem porque a estrutura social no Brasil, a estrutura de classes, a estrutura de reprodução do capital, de reprodução da riqueza, ela se retroalimenta com o racismo. Então, você vai observar o racismo estrutural, por exemplo, quando você tem a aprovação da reforma da Previdência, que institui idade mínima, institui tempo de contribuição, que são muito além do que a maior parte da população negra pode cumprir. Então, a aprovação dessa reforma da Previdência, ela nega o direito à aposentadoria para a esmagadora maioria dos trabalhadores e trabalhadoras negras. Né? Então, embora ela não abertamente fale que é racista, ela não está falando abertamente que ela interdita esse direito a negros, na prática ela acontece, porque ao fazer esse tipo de formulação de política, desconsiderando, né, as desigualdades sociais e raciais históricas no Brasil, ela acaba prejudicando a população negra. Por isso, esse debate do racismo estrutural é muito importante, porque ele ocorre sem necessariamente ter esse comportamento explícito do preconceito. Sim. E às vezes eles se acumulam, né? Por exemplo, a polícia, como é que ela trata a população em bairros ricos e em bairros pobres, onde a maioria é negra, né? E que tipo de ação que ela tem aí. Eu vou parar de falar, passar a bola para o Anderson, para a gente fazer um bate-papo mais corrido aqui. Oi, Denise. É sempre bom ouvir o Denis. Denis é professor nosso, literalmente. A ideia aqui que o Denis, acho que ele mapeou, ele fez o terreno dessa casa aqui, chamada uma casa racista, Casa Grande, né? Ele primeiro pôs o terreno para a gente conseguir colocar os alicerces. E o Denis falou sobre a mídia, né? Eu lembro que eu fiz o Denis e o Rubinho e eu dei uma aula social numa favela na Zona Sul, na Vila Santa Catarina, ali na favela da Alba. E aí foi muito interessante, sabe? Porque a gente tem uma visão muito... a gente pode nos deixar termos uma visão muito reducionista do que realmente, como o racismo é gigantesco no país. Porque conversando com os moradores lá na aula, tinha crianças de 8 anos a 7 anos, até mães, pais. Como eles não conseguiram, eles ficaram abismados quando eles perceberam que eu coloquei imagens de canais abertos de diversas emissoras e perguntei assim para eles quais eram essas emissoras e programas, ou que mesmo que não estava ali, que eles conseguiam se enxergar. Eles ficaram abismados, teve até um momento assim, daquele confusão, daquele silêncio, de ficar buscando qual era o momento que eles se eram identificados. E aí uma criança falou assim, não, mas a gente é representado sim, no Cidade de Deus. A gente está lá. Olha que loucura isso. Justo no filme de bandido e polícia.
É o único momento que eles conseguiram abstrair, buscar, Denis, foi o momento que eles lembraram do Cidade de Deus. Eu falei, é verdade. Pô, tem aquele Tropa de Elite também, que a gente está lá. Daí uma moça falou, a gente está na novela dela, lembrou a novela das 6 da Rede Globo. O que são as novelas das 6? É onde normalmente o negro está escravizado. Né? São aquelas novelas de época, que eu não sei a função daquilo, mas enfim, ou sabemos. E isso é parte de tudo que o Denis está mapeando para a gente. O como é você não se enxergar isso ser naturalizado e as pessoas depois. Foi muito interessante que eu brinco ou não que foi uma vitória, que eles ficaram com raiva no final desse módulo. Eles saíram com raiva de perceber que a única forma que eles eram representados na mídia ou era como bandido, ou porque agora não fala mais empregada, né? Agora viramos secretárias e secretários, né? Colaboradores. Não, ou na casa mesmo. Não, eu vou falar com a Maria Fro, que é minha secretária. Daí eu falei assim, nossa, eu sou secretária, ela cuida dos negócios. Não, ela lava o chão mesmo, mas hoje... Enfim, só muda o termo. Ou então ele se viu como... Isso é antigo, né? O Denis, porque se a gente lembrar até na época da pornô chanchada, a gente via os estereótipos, né? Ali do cara dirigindo, eu tô gostando de dirigindo o Opala preto porque era o delegado. Então a gente sempre está vinculado nessa. Então isso é a quebra, né? Que a gente tenta fazer todos os dias aqui na revista Fórum, por exemplo, é quebrar esse estereótipo, né? É que eu falo assim, novela é ficção deles, e Rubinho. Só não é pra gente. Assim, todo mundo tem um mundo ficcional, ele é empresário, ele é modelo internacional. Nós não, nós continuamos. Eu lembro de uma novela que foi a última que eu assisti, que eu acompanhei, que foi aquela que tinha Avenida Brasil. Só tinha 2 pessoas que não tinham casos amorosos, que eu lembro, que não aparecia nenhum tipo de caso amoroso. Era a empregada negra e a criança. Uma, naturalmente, não podia, e a empregada negra que falavam, sugestionavam que ela tinha uma família lá no morro, mas acho que a Protásio, né, que é aquela moça que é muito boa. E é isso. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Só queria fazer esse recorte aqui, dando um exemplo na nossa área aqui, como é perverso a invisibilidade negra, a naturalização de nós não existirmos, apesar de sermos 54% da população. Denis? Então, acho que é isso que o Anderson está colocando, né? A construção aí dos estereótipos, né? Dos símbolos, né? Dessas imagens, né? Os meios de comunicação de massa cristalizam essas imagens, né? Em alguns momentos elas modificam. Tem algo interessante nas novelas, a presença negra na teledramaturgia ela aumentou nos últimos tempos, até por pressão do movimento negro, né? Mas é interessante, mesmo quando aparece pontualmente alguns personagens negros de classe média, é muito interessante que eles não formam famílias negras, né? Então é muito difícil você ver em tramas da dramaturgia casais negros de classe média se formando. Tá? Isso não vai acontecer, né? E outra coisa interessante que a gente observa também, né? Eu analisei algumas novelas um tempo atrás, é que a punição aos vilões negros ela é muito mais dura. Então, o que ocorre, né? Então, o vilão negro ele morre, né? E o vilão branco sempre há uma possibilidade de redenção. Isso que ocorre, né? Então, é uma coisa dura, assim, a punição, né? Aquele negro que é vilão, negro que é vilã, né? É muito mais dura do que o vilão branco. Mas eu queria, assim, ressaltar nessa discussão do racismo estrutural que isso ocorre não só por uma visão deturpada, racista, dos operadores dos meios de comunicação de massa, mas por isso que é estrutural. Né? A ideia de racismo estrutural é que isso não é algo disfuncional, não é um ponto fora da curva, é algo lógico do sistema. E por que é lógico? Né? Porque à medida que você vai cristalizando na imagem que a população negra tem essa condição de inferioridade, está ligada à violência, você vai ter sempre um estoque de mão de obra barata para ser explorado pelo capital. Então, o capitalismo no Brasil, como ele é um capitalismo dependente, é um capitalismo que se realiza pela superexploração da mão de obra, à medida que você desumaniza, né, esse setor da população, você justifica, legitima, por exemplo, que ele trabalha em condições aviltantes. No meu livro, né, sobre racismo estrutural, que eu lancei esse ano,
eu aponto um cenário que é muito comum nas cidades, né? Você passa na saída de uma escola de classe média alta, crianças são brancas, são a sua esmagadora maioria, elas saem da aula, entram nos carros de seus pais ou do transporte escolar, vão para casa, vão descansar, vão brincar, vão fazer lição, vão praticar um esporte, né? Você anda um pouquinho à frente, você vai encontrar crianças negras vendendo doce e bala no farol. E essa paisagem é naturalizada, né? Aquela criança negra no farol vendendo doce, ela não tem direito à infância digna, como a outra criança branca tem. O mais grave não é isso acontecer, o mais grave é isso não gerar indignação. E quando você tem essas imagens que o Anderson colocou, que a mídia vai repisando, você naturaliza essas condições de desigualdades. Tá? Esse é o resultado mais perverso que você tem dessa construção dessas imagens. E é exatamente isso que é o racismo estrutural. Denis, você está falando isso, estou lembrando de um vídeo que eu vi hoje no Instagram, que é uma família de classe média, num restaurante que parece meio praia, e aí um menininho negro, uma menininha loirinha sentada comendo com os pais, e um menininho negro vendendo alguma coisa. E aí o pai meio que enxota o menino, a mãe também, e aí a menina loirinha chama o menino negro, ele vai do outro lado, meio que abaixa, e a menina dá uma comida na boca dele. E as pessoas achando isso lindo. É um quadro de Debré, em vídeo. E você não vê nenhum questionamento. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, Debré revisitar nenhum questionamento sobre os direitos da infância, sobre o que era aquilo. Era assim, aquelas mensagenzinhas mais estúpidas possíveis. As crianças ensinando os pais. Sabe? Um quadro de Debré. É isso mesmo. É inacreditável. E aí, quando vocês falam disso, tanto na mídia, eu posso falar isso meio de cadeira no material didático, né? Eu fico muito assustada, por exemplo, quando a gente pensa na 10.639 e depois na 10.645, que são a 645 inclui indígena, que é outro grupo, né, extremamente subalternizado e exterminado no Brasil. Você vê as representações, é impressionante. Os de história ainda precisam tomar mais cuidado, porque estão sendo mais vigiados, ou eram. Eu não sei como é que está o PNLD agora. Mas, gente, se você pega um livro de ciências para criança pequena, todos os modelos de criança, sem exceção, são brancos. Você parece um livro da Suíça. É branco do olho azul. Então, a representação que a criança tem desde pequenininha, ela não se reconhece, não é só nas novelas e na maioria dos filmes, no próprio livro didático que ela está formando. Né? E aí você olha aquilo, ou um livro de alfabetização com uma crônica, né? Que chega o tio bêbado, o padrinho que estragou o batizado. O ilustrador faz o quê? O bêbado. Qual é a cor do bêbado que chegou e estragou o batizado? Não tem uma única referência na crônica sobre a cor. Mas o ilustrador imediatamente coloca uma pessoa negra. Então, assim, é impressionante como o material didático inunda, né, de racismo e sim, você tem pouca discussão, pouco debate sobre isso. Havia um controle maior do PNLD, mas isso não está rolando. Rubinho, é com você. Salve, professor Denis, Anderson, minha amiga Flor. Professor, vou entrar numa questão polêmica aqui. Eu estou nas quebradas aqui em Belo Horizonte. A Flor sabe, eu faço um corre aqui com as molecadas. Agora me colocaram no grupo lá que você está na USP. A professora Juliana, prazer participar com você lá. O neoliberalismo, você teve a teoria do branqueamento aqui no Brasil no começo do século XX, né? Toda aquela discussão do branqueamento, depois você pode até aprofundar. Hoje nós temos um discurso neoliberal, tem uma sociedade que tem uma concentração de riqueza e renda, um discurso do empreendedorismo, o individualismo, né? A pandemia escancarou o que a população pobre e negra já vivia no Brasil, o pandemônio, né? Quem mais morreu foram nós, os pobres e os negros. Eu pergunto para você o seguinte:
A miscigenação no Brasil, ela atrapalha, ajuda na luta? Eu digo porque as periferias, as quebradas, elas são diversas, né? Quem está aqui sabe que ela é diversa, ela não é homogênea. E no meu dia a dia aqui, muitas vezes, eu sou negro, depois eu não sou. Nos lugares de poder, eu sei que eu não sou. Mas estou falando assim, pro povo também tem essa confusão. Eu queria te explorar aí pela sua inteligência, pela capacidade. A miscigenação no Brasil, ela nos atrapalha? A gente tem um projeto de Brasil, né? Esse chamado colorismo. Queria muito te escutar nessa missão, que eu sei que é difícil, mas eu queria um olhar seu aí. Obrigado, Rubinho, pela questão bem importante, né? Bem complexa, assim, né? Primeiramente, assim, a ideia de miscigenação, ela vem com branqueamento, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as teorias, porque as teorias da eugenia e da antropologia criminal, do darwinismo social, elas pregavam a total separação das raças. Isso que é a ideia original das teorias da eugenia. Quando elas vêm para o Brasil, há uma ressignificação dessas teorias por parte da intelectualidade conservadora brasileira, né? Com a ideia, a miscigenação com branqueamento. Como era impossível você exterminar uma população que era majoritária, então a ideia é que, ao invés da separação de raças, né, você incentivasse o branqueamento. Então, se você pegar, por exemplo, o discurso feito pelo João Lacerda, lá no Congresso Mundial das Raças, em 1911, em Londres, ele apresenta a solução brasileira como uma solução limpa de extermínio da população negra. Ele até contrapõe a solução nazista dos campos de concentração. Está crescendo essa ideia nazista, né? É interessante que os campos de concentração nazistas não começam na Alemanha contra os judeus, começam na Namíbia, na África, né? E pouca gente sabe disso. Tá? Os africanos foram um laboratório da construção desse tipo de campo de concentração. Então ele fala Denis, só um reparo nisso. Até hoje, né, se briga, por exemplo, pelos restos mortais, pelos ossos, o povo namíbio, por causa desse extermínio. A gente fez um Nova África sobre esse episódio, que pouquíssimas pessoas mesmo conhecem. Eu, o Luiz Carlos Azem, enfim, naquela primeira temporada da série para a TV Brasil. Legal, importante. Então, mas o que eu queria até apontar é que o Lacerda, então, quando vai participar do Congresso Mundial das Raças, ele é presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em Londres, ele apresenta a solução brasileira como uma solução de extermínio limpa, menos conflitante do que a solução dos campos de concentração. E aí ele fala, né, quando ele põe aquele quadro do Modesto Barroco, A Redenção de Cã, tem 3 gerações, né, uma mulher negra, né, um mestiço, até a criança branca, era o projeto que as elites tinham de branqueamento da população. Era essa ideia. Então, a mestiçagem está incluída nessa lógica da teoria do branqueamento. E mais tarde, nos anos 30, com a obra do Gilberto Freire, O Casa Grande Senzala, a mestiçagem é vista como indicador da democracia racial, da não existência de racismo, né? Já que é uma mestiçagem, então não haveria aí essas hierarquias raciais. Embora o termo democracia racial, o Freire não fala no Casa Grande Senzala, ele vai falar depois isso, né? Mas está presente na ideia ali que esses antagonismos eram mitigados nas relações aí pessoais, né, segundo o Gilberto Freire. Então, a mestiçagem, se nós observarmos a mestiçagem nessa perspectiva, sem dúvida, né, é um discurso conservador. Agora, é possível desmontar a mestiçagem por vários aspectos, né? Primeiramente, não existe raça pura, né? Raça é uma categoria social. Quando você pensa, é mestiço, né, você não é negro puro, você está partindo do pressuposto de uma raça pura, isso não existe, né? Foi desmentido já. Tá? As teorias da eugenia e do darwinismo social partiram da ideia de uma categoria biológica de raça. Isso já foi desmentido pela ciência. Então, não há raça pura. Tá? Se não há raça pura, então mestiço, o que significa? Né? Tem um mestiço e o puro? Tá? Então, veja, até a palavra mestiço ela já é complexa nesse aspecto. Né? Agora, o que dá para discutir, o branqueamento ou não branqueamento. Eu gosto muito da discussão da Lélia Gonzalez, quando ela vai discutir a mefricanidade. Né? Esse conceito, para mim, acho fantástico. Por que eu acho importante, né? E uso muito no meu livro, inclusive. Porque ela fala isso, né? Vai dizer o seguinte: o Brasil é um país amé-africano. Quando ela fala que é amé-africano, não são só os negros, né? Não é parte, todo mundo é amé-africano. Por que é amé-africano? Porque a construção, a base
de construção no Brasil, tecnológica, científica, civilizatória, religiosa, cosmológica, cultural, ela é negra, ela é africana. São os escravizados negros que fazem isso, né? Que expandem o Brasil, inclusive, para o interior do continente. Então, você vai pegar alguns exemplos. As tecnologias da metalurgia, e o Brasil hoje, né, é referência mundial na tecnologia da metalurgia. Ela é africana, né? O primeiro ferro forjado foi em Palmares. Tá? Ela é africana. As tecnologias de conhecimento e extração do subsolo, também é africana. Né? Os africanos que vieram na época da mineração que desenvolveram isso e possibilita, inclusive, que o Brasil não só tenha uma tecnologia avançada na prospecção do subsolo para mineração, como, por exemplo, a Petrobras hoje ela é líder mundial na tecnologia da extração de petróleo em águas profundas. Né? Onde veio disso? Né? Também é africana. A própria religião católica, né? A construção das imagens dos santos, das igrejas, a arquitetura, né? Ela foi feita com mão de obra de negros escravizados. As representações pictóricas dos santos católicos foram feitas por mão de obra de negros escravizados. O Aleijadinho é famoso e conhecido, mas muitos outros anônimos também fizeram isso. Enfim, né? Não vou aqui citar, né? Além da cultura, tudo isso. Então, ao você observar isso, o que você tem, então, né? Que a construção da identidade nacional ela é americana. E por que é interditada essa identidade americana? Justamente porque um padrão de poder que quer impor o Brasil numa condição de subalternidade, um padrão colonial de poder, impede que essa construção americana garanta, né, ou possibilite um projeto de soberania nacional. E é exatamente isso que a Lélia Gonzalez fala. E ela vai dizer que o racismo, então, por conta disso, por parte da elite branca, é uma neurose cultural. Ela até usa o conceito do Freud, de negação. O que se acha branco no Brasil, ele fica incomodado de viver num país negro, né, porque o Brasil é visto assim lá fora, e aí, então, a denegação no Freud é isso, né? Você nega violentamente aquilo que você é. Né? Você quer negar, quer expulsar aquilo ali, né? Então, é uma neurose cultural, ela vai dizer. E até mesmo, né, a Lélia Gonzalez, ela fala que a presença negra, ela incomoda muito esse racista branco, que o lembra constantemente que ele está no país negro, né? Esse é o incômodo que ele cria, e aí ele vai tanto no sentido de ser violento, né, contra essa existência, como até mesmo, né, de criar elementos que parcializam esse sujeito, né? Desde isso que o Anderson colocou, de limitar a presença negra, né, nessa situação aí de subalternidade, do ilícito, assim por diante, ou até mesmo, né, a objetificação radical, né, do negro, né, da mulher negra, particularmente, a Lélia Gonzalez fala, né, quando você objetifica essa mulher negra, ela fala da bunda, né, da mulher negra, da mulata com símbolo sexual, como produto dessa neurose cultural da própria elite branca. Então, é isso que acontece. Tá? Então, veja, ela não atrapalha. Atrapalha se você levar em consideração essa visão, né, que é originária da eugenia, da raça pura e tal. Se você olhar no ponto de vista da potencialização, você pensar a ideia de raça não ligado à cor de pele, mas ligada a uma posição política, não, ela potencializa. Porque o lugar do mestiço, né, o lugar social que ele ocupa, é muito próximo do que uma pessoa de pele mais escura. Né? Não tem sentido isso. Né? Se você entrar nessa onda do colorismo, né, e assim, eu sei que tem alguns amigos, colegas do movimento negro que trabalham com essa tese, mas isso nos desarma, é perigoso até. Tá? É complicado. Porque se você fizer esse discurso na sua radicalidade, do colorismo, na sua que é preto retinto, então a população negra no Brasil é minoritária. Cai por terra a ideia que é majoritária. É só 4% da população. Então não dá. Todas as reivindicações nossas, né, de democratização, de maior participação de negros no poder, tudo vai ser limitada, porque passa a ser um discurso de minoria. Que bom ouvir isso. Maria, podia só fazer um adendo aqui com o Denis, bem rápido? Pode, primeiro que eu trouxe um fator aqui importantíssimo sobre criança. E é interessante que uma coisa que comove todo mundo é quando alguém branco vai para o continente africano e entregar comida e brinquedo para a criança. Daí todo mundo acha que aquilo é maravilhoso. E é um reforço de um... Eu brinco que o pessoal fala de um continente africano que ele assistiu num Príncipe em Nova York, né? Lá no desenho da Disney, e agora no filme do Pantera Negra, que é uma ficção. Né? Então eles criam o estereótipo de sofrimento, de tudo é muito ruim, que não existe cultura, é tudo muito sofrido, e nós temos como colonizadores, até como negros, tá, Maria? Irmos lá para salvá-los. Né? Essa ideia de irmos, eu vou lá para salvar.
E o Denis trouxe alguns apontamentos aqui que são legais, porque, Denis, você é um professor intelectual, mas eu vou falar aqui com o Rubinho, não quero falar com você, não. Rubinho, na quebrada é o seguinte, passa na frente da viatura que ele sabe se você é preto ou branco. Acabou a conversa. Ele tem uma tabela ali de... No shopping, gente, no shopping. A Zara fez isso, né? A Zara vai olhar uma vitrine, né? A gente sabe que o racismo estrutural e o institucional sabe muito bem quem é branco. Mas o Denis trouxe bem essa ideia aqui. Se a gente fracionar, não nos serve. Sim. Mas não nos serve. O Anderson, só um pouco, Flor, a provocação aqui é porque a gente sabe que a gente toma enquadro direto, só se sair de boné e tal. Mas só que na disputa de projeto cotidiano, quando você está com a molecada aqui, não é tão simples assim só de você tomar enquadro que você é negro, não. Porque se fosse assim, a gente já tinha feito a revolução. Muita gente nossa compra essa teoria do branqueamento. Sim. Não só na quebrada, como intelectuais. Eu mesmo tenho uma série de críticas aos identitários e liberais. Então, assim, essa questão, quando você está fazendo o trabalho... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você falou que você foi numa quebrada aí. Outro dia eu estava... No novembro, a Flor tem razão. A gente é... Eu tô assim, eu não estou aguentando mais debate live. E a gente, depois eu quero falar da Lélia, professor. Você vai gostar da ideia que a gente vai lançar uma cátedra dela aqui em Belo Horizonte, sábado. Eu estava numa sala, assim, para mim, todo mundo era negro. Para mim, todo mundo era negro ali. Aí eu perguntei se alguém já sofreu racismo aqui. Só eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, uma menina lá atrás, que era mais escura do que eu, fez um discurso que eu não era negro. Aqui mesmo nesse programa, uma vez a pessoa falou que não tinha negro aqui. Então, essa provocação que eu faço aqui, porque isso no mundo real, eles nos separam. Sim. Eles nos separam. Então, para a gente vencer esse obstáculo, né? Então, só voltando. Quando eu estava nesse lugar, professor, ninguém sofreu racismo ali. Então, quer dizer, o enquadro ele não encara como racismo. Quando ele está no shopping, muitas vezes o segurança ele leva para a questão de classe, muitas vezes, né? Porque essa questão do branqueamento do Brasil é muito séria. E vou falar mais. Nas quebradas, com essa chegada do neopentecostal, ficou mais difícil ainda porque a pessoa ali vai sofrendo uma lavagem cerebral e ela não se considera negra mais. Então, é um debate muito difícil da gente travar, mas vamos tocar para outros temas aí. Deixa eu agradecer a Socorro Barbosa. Muito obrigada, Socorro Barbosa, pelo superchat. Ela diz que debate oportuno. Todo dia temos um episódio racista. A gente vive nesse racismo estrutural. A Érica pede para a gente falar um pouquinho mais sobre racialização e raça. O Denis já tocou um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante, porque... Vamos relembrar alguma coisa aqui, Denis? O nosso amigo Demétrio Magnoli, por exemplo, né? O Camel na Globo, dizendo que somos nós que lutamos contra o racismo, o movimento negro, que racializa, né? O povo, racializa a humanidade, como se o racismo já não tivesse feito isso, certo? Uhum. E eu acho que, assim, complementando aí a discussão do Rubinho, o Rubinho é um projeto de nação, o embranquecimento chegou num ponto no Brasil, de fins do 19 e até mais ou menos a década de 30, que essa elite ex-escravocrata, enfim, herdeira do escravismo, ela não permite, ela tenta impedir, inclusive, a migração de asiáticos, porque tinha esse olhar
muito forte que era preciso trazer branco europeu para melhorar essa raça, né? Então, você tem um projeto de nação que passa no parlamento, passa pelo projeto educacional, passa pela política, passa pelo mundo do trabalho, passa pela arte. Você tem quadros clássicos de casais branco e mulher negra, o bebê nascendo branco e a mãe, que possivelmente era uma ex-escrava, agradecendo o fato do neto ter nascido de pele clara e assim por diante. Então, vamos falar... Maria, só tem uma coisa aqui que às vezes as pessoas estão questionando no celular. Sim, lógico que existe, a gente sabe que as oportunidades para quem é retinto são mais difíceis. Todos nós nos enxergamos como negros aqui, né? Para não haver confusão de parecer que não existe um problema de colorismo, por exemplo, para procurar um emprego ou para ocupar alguns espaços. Existe sim, mas não é uma culpa nossa também, que volta no que você está falando. É uma culpa criada por eles, que acredita que às vezes uma pele não retinta é melhor para estar na frente da loja, né, Denis? Ou para que esteja até na televisão ali. A gente vê isso muito. Eu não discuto a qualidade de ninguém, mas a gente vê, por exemplo, na música, que muitas pessoas que não são retintas às vezes tomam um protagonismo maior. E assim como em toda a sociedade. Mas a gente não está discutindo aqui só para complementar, porque senão as pessoas acham, então quer dizer que vocês só têm oportunidades iguais? Não. O Maria falou, depois eu queria muito tocar num ponto aqui, depois você paute isso, porque eu fui convidado por algumas pessoas do PDT, a Alessandra, uma pessoa que é lá do PDT, a participar de uma matéria que ela está fazendo, que é justamente que ela viu num grupo, nesses grupos, né, que é outra, né, essas pessoas são covardes, né, normalmente essas pessoas que são racistas, misóginas, elas nunca assinam os textos delas, né, elas jogam, e aí eles tratam aí aquela ideia, gente, que é do, nossa, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu namorei uma negra, olha, eu amo o Pelé, eu adorava ver o Pelé jogar. E outra, vocês estão muito chatos, viu? Tudo é mimimi. Poxa, era mó legal ver o Mussum na época dos Trapalhões. Eu gostaria que a gente pudesse falar sobre isso também, né? E ele termina esse texto falando que nós, a resistência, nós que criamos o problema. Né? É o discurso do Demétrio, do Camel, que o movimento negro racializou a população e não o racismo. Eu queria que o Denis comentasse um pouco sobre isso. Eu acho assim, essa questão aí do colorismo, né? Ela aparece quando você limita a discussão do racismo à dimensão comportamental só, tá? Ao comportamento. Quando você vai discutir estrutural, não, isso não tá fora. Tá? Quando você limita só a dimensão comportamental, e é um risco, né, quando você fica vendo racismo só na dimensão comportamental. O risco de você considerar que a sociedade de oportunidades iguais para todos. Você pensa uma ação liberal. Pode observar que os coloristas, né, no movimento negro, inclusive, eles não apontam para uma saída de ruptura com o sistema social que a gente vive. Tá? Eles apontam saídas liberais. Pode observar. Vou citar nomes aqui para criar polêmicas depois, mas pode observar. Né, como a questão de classe está ausente, a questão da estrutura social está ausente. Está pensando na questão comportamental. Isso, talvez, por uma influência muito forte, né, uma questão que pode debater em outro momento, do movimento negro dos Estados Unidos, né, que eu, do ponto de vista, acho muito importante a experiência norte-americana, só que, primeiramente, né, pega a experiência norte-americana liberal. Não se estuda, por exemplo, o que foi a experiência dos Black Panthers. Né? Os Black Panthers dos Estados Unidos foi um movimento revolucionário, que, inclusive, né, ele agiu no final dos anos 60 para uma articulação com os porto-riquenhos, com o Partido dos Jovens Senhores, que era uma organização de trabalhadores porto-riquenhos, e também para partidos operários brancos. Né? É um projeto revolucionário de questionamento ao capitalismo dos Estados Unidos, ao imperialismo. Por isso que houve uma ação intensa. E é interessante de observar, né? Porque o Black Panther foi destruído, né? E algumas lideranças negras se mantêm ainda. Né? Não é à toa. Tá? O governo norte-americano viu ali é perigoso, vou acabar com esses caras aí. Não foi à toa. Pega o próprio Martin Luther King. Né? No começo, o Luther King até, né, teve repressão, evidentemente, tal, mas até ovacionado. Quando o Luther King, mais no final da vida dele, começa a questionar o imperialismo, contra a Guerra do Vietnã, né, ele apoia a greve de garis dos Estados Unidos, ele é assassinado. Né? Então, pode observar que quando faz essa transição
para uma crítica sistêmica, né, aí isso você não admite. Esse debate racializado na dimensão comportamental, ainda que ele tenha, lógico, tenha crítica, etc., mas ele é mais tolerável. E aquilo que o Jones Manuel falou muito legal, né? É uma crítica tranquilizadora. Você critica, mas não cria riscos. Esse é o grande problema, tá? Então eu vejo que o debate colorismo ele tem um problema que ele limita a pensar o racismo na dimensão comportamental. É claro, né, a pessoa de pele mais escura ela tende a ser mais agredida nos comportamentos da polícia, na seleção de vagas, que é uma pessoa de pele mais clara. Isso ninguém nega, isso tem que ser coibido e discutido. Agora, pensar o racismo só nessa perspectiva eu acho muito complicado. Né? Eu acho muito complicado você estar considerando toda uma estrutura social, por exemplo, que vai demonstrar, que tem como consequência isso que eu falei das crianças negras, né? Nem sempre pele mais escura vendendo doce no farol, enquanto crianças brancas estão ali saindo da escola particular. O fato, né, de mais de 80% dos beneficiários do Bolsa Família sejam mulheres negras que chefiam a família sozinhas. E vai por aí fora, o panorama das periferias, né, que o Rubinho, né, fala muito bem, né? Vai ver como é que é, por que isso, né? Então, essa a grande questão que tem que colocar. E a questão raça e classe, eu acho que é uma questão que esse debate, uma coisa ou outra, para mim não tem sentido. Sim. Porque a classe... E gênero. Ela é racializada no Brasil. A classe é racializada. A população negra vai para trabalhar aqui, ela vem como trabalhadora, como escravizada. Né? Ela é racializada no Brasil. Tá? Então não tem assim, classe é uma categoria abstrata, né? Evidente, né? Quando o Marx cria a coisa de classe social, ela é abstrata. Agora ela tem uma existência concreta no Brasil, né? Que é justamente essa interface com raça e gênero. Né? Então essa é a grande questão. Então não tem uma discussão uma coisa ou outra. Tá? Ainda que, por exemplo, você tenha negros e negras que eventualmente estejam numa situação de não classe trabalhadora, né? Embora seja muito pontual no Brasil isso, tal. Mas o racismo que ela sofre, ela tem um objetivo, né, principal do ponto de vista coletivo, manter o conjunto da população negra na condição de classe trabalhadora super explorada. É essa a ideia. Tá? Então, se não fizer essa conexão, a pessoa vai achar que ela é a única vítima e fica essa Olimpíada de quem é mais oprimido, que não leva a nada. Sim. Ô, Denis, semana passada a gente discutiu com a Juliana Borges o encarceramento em massa. Né? E é uma das coisas que não se discute nem na esquerda de maneira eficiente, porque assim, se a gente fizer a interseccionalidade de classe, raça, gênero e geração no Brasil, é inacreditável a quantidade de jovens assassinados e com suas vidas privadas de liberdade, né, dentro das prisões. A gente estava falando, por exemplo, dessas chacinas, quando você vai olhar o perfil, né, a chacina lá em Minas Gerais, que acabou de acontecer, tal, o perfil é jovem negro. Né? E como é que a gente lida com isso? Quer dizer, no Brasil não dá para a gente separar a discussão de classe, raça e geração. A reforma trabalhista, o que ela fez? Ela precarizou ainda mais um trabalhador, né, que deixa a escola, tem a luta dizendo, fala das oportunidades da universidade pública no governo Lula, etc. Tal. Verdade, a gente lutou por cotas, conseguimos cotas, começou a empretecer a universidade. Mas esses jovens não conseguem, com esse sistema econômico, essa depressão que a gente entrou, esse jovem negro não consegue permanecer. E mesmo nos governos Lula havia uma grande dificuldade, um grande debate de como que não é só para entrar na universidade, mas como é que ele consegue sobreviver dentro da universidade. Porque não é simples. Um jovem negro que não tem estrutura, não tem dinheiro, fazer uma universidade pública. Ele geralmente precisa trabalhar. Então, assim, esse debate no Brasil, e aí eu queria entrar na política, Denis. A gente teve alguns avanços, não tenhamos dúvidas disso. Quando a gente analisa, por exemplo, o Bolsa Família, que era, né, deixava o cartão na mãe da mãe, e a imensa maioria mãe negra, a criança tinha uma permanência maior na escola, era vacinada, a própria violência doméstica diminuía, né? Os programas de inclusão
das políticas públicas dos governos progressistas tiveram um pouco de consciência de fazer esse recorte de gênero e muitas vezes de raça. Mas, como o buraco é tão imenso, a desigualdade é tão gigantesca, o que acontece com o golpe? O golpe é racista. O golpe é misógino. O golpe quebrou as pernas de quem? Da imensa maioria da população, da base, da base, da base. Então, assim, nesse sentido, como é que a gente pode, Denis, num próximo governo, combatendo esse fascismo, né, que é racista, que é homofóbico, que é sexista, que é tudo isso, que tipo de avanço a gente pode fazer nessas questões? Porque, assim, todo 20 de novembro, a gente vai sair agora na Paulista, né? No 20 de novembro, no Fora Bolsonaro, mas assim, como é que a gente faz mudanças estruturais? Porque a gente precisa combater, né, de fato, e mudar essa realidade, né? E de uma maneira um pouco mais duradoura. Né? Então, eu queria que a gente fosse para esse caminho aí. Bem complicado, né? Eu acho assim, a transição do regime militar para a democracia, ela teve alguns problemas, alguns entraves, né? Eu queria até lembrar, em 1978, quando foi lançado o MNU, Movimento Negro Unificado, uma das bandeiras do MNU é que todo preso comum é um preso político. A partir da seguinte reflexão, né? Que os aparatos repressivos que eram mobilizados pelo regime militar para combater os opositores ao regime, também reprimiam a população negra da periferia. Tanto é que o ato, né, que lançou o MNU em 78 foi um ato de protesto contra o assassinato do Robson, que era um trabalhador, né, negro da Zona Leste, pelas forças policiais. Tá? Essa discussão não foi realizada, que enxergou-se apenas aquele aparato repressivo contra os presos políticos, houve ali da anistia, né, aquela coisa toda, aquele negócio todo. E mesmo com a democratização no Brasil, nos anos 80, 85, esse aparato repressivo pouco foi mexido. Né? O próprio Fernando Haddad, numa entrevista que ele deu no Roda Viva, ele comentou, né, um dos problemas da democracia é que não se discutiu a questão da segurança pública, e aí essa estrutura virou um enclave autoritário na democracia. Porque, veja, vamos pensar o seguinte, é um absurdo numa democracia você ter um episódio como o Jacarezinho. Não só pela chacina, pelo tamanho da chacina, mas foi um ato em desobediência a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O cara fez isso, ele falou abertamente isso, o comandante da polícia, e ficou por isso mesmo. Né? Num país democrático, né, minimamente, esse cara seria punido, seria julgado por desobediência à Suprema Corte do seu país. Né? Ele fez isso com uma afronta abertamente, explicitamente, e ponto, né? Ficou por isso mesmo. Então, essa é a grande questão que a gente tem que refletir. Tá? Então, veja, essa democratização ela foi parcial. Né? Por isso que a gente fala, na organização que eu participo, a Rede Quilombação, que a democracia não chegou na periferia. Né? Periferia é democracia só procedimental, de votar, mas na prática a democracia, no sentido amplo dos direitos, ela não chegou. Né? A periferia vive ainda no regime autoritário, né? Do ponto de vista dos direitos civis, prisões ilegais, chacinas, né? E tudo isso. Né? Então, ainda mantém um AI-5, vamos chamar assim, na periferia. Né? Então, essa é uma grande questão. E isso ocorre por conta que o neoliberalismo, como ele é um projeto de concentração de renda, e isso, evidentemente, vai intensificar, né, a miserabilidade nas periferias, é necessário para o poder manter esse aparato repressivo para conter essas periferias. Né? E esse debate, quem tem realizado de forma muito precisa é o movimento dos jovens da periferia. Tá? Desde o momento do hip-hop nos anos 80, até os coletivos, né, que herdeiros disso, de jovens na periferia. Né? Eu acho muito importante isso. Então, uma mudança estrutural passa pelo fortalecimento desses coletivos. Né? Eu acho fundamental. É uma coisa interessante, a gente fez uma pesquisa, eu não fui, né? Foi um professor colega meu, lá da USP, o professor Alessandro, da Psicologia, que ele falou sobre alunos negros da USP. Né? Vai ter eleição para a reitoria da USP agora, esse ano, final desse ano, início do ano que vem, e está discutindo a questão da ação afirmativa na USP, que é recente, né? Foi a última universidade a adotar tudo isso. E ele perguntou para alunos brancos, né, da situação de sofrimento, isolamento, por conta da pandemia, qual a sua referência de apoio? Né? Para minha família, eles falam. Né? Alunos negros, coletivos negros das universidades. Né? Porque é muito complicado o aluno negro que está indo para a universidade agora, é a primeira geração,
né? Então, os pais deles não sabem o que é bem com a universidade. Está feliz, está lá, mas como é que você vai trocar, né, esses dilemas da universidade, sendo que seus pais não passaram por isso, não têm conhecimento disso, estão trabalhando, aquela coisa toda. Então, os coletivos de jovens na universidade, negros, que é uma experiência que vem, inclusive, da experiência da periferia, é um momento de empoderamento, fortalecimento, de aquilombamento. Então, eu vejo assim que o campo progressista tem que ter atenção em fortalecer esse tipo de organização, né? A organização popular hoje ela passa por isso, né? Essa experiência organizativa, política, dos jovens ela é fundamental como enfrentamento a isso que você está colocando, Fro, do encarceramento em massa, da violência da periferia, mas mais do que isso ainda, para apontar mudanças estruturais da sociedade brasileira, né? Eu acho que essa é a grande chave que a gente tem que virar para a construção de um projeto político alternativo no Brasil. Rubinho, depois Anderson. É muito bom, professor, você falar das quebradas, né? E eu estou recebendo aqui várias mensagens, né? Porque falar, muitas vezes a gente que é progressista, do campo de esquerda, a gente fala para nós mesmos. Eu não estou interessado em falar para a gente, não. Eu estou interessado em entrar nos temas polêmicos que a gente vive. E o racismo, para mim, é uma das questões mais importantes da gente entrar. E a gente tem que entrar em algumas feridas que a gente não entra. Então, outro dia eu estava aqui no debate com vários companheiros e companheiras, o pessoal fala, as quebradas vai ser a salvação. Eu falei, vai. Eu acho que a revolução vai sair das quebradas, mas a gente também não precisa ficar idealizando quebrada, não. Quebrada é como em todo lugar. Aqui a gente tem de tudo. A gente tem gente progressista, tem gente na igreja, tem gente que gosta pra caramba do Bolsonaro. Então, assim, muitas vezes a gente fica idealizando. Professor, ano passado, e a Flor sabe disso, e eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Amendoim, das torcidas organizadas. As torcidas organizadas e o pessoal da motoca foram para as ruas. E nós fomos muito criticados até pelo campo esquerda. Majoritariamente, a gente falava o seguinte, a gente não saiu da rua na pandemia, a gente continuou na rua. A gente toma enquadro para caramba, 1 milhão de encarcerados, né? A gente teve muito avanço nos governos Lula e Dilma, a gente reconhece isso, muito avanço para acesso na universidade, mas a gente é o mais desempregado. Isso que você falou das famílias, eu acho primordial. Quando a gente está na universidade, a grande parte da família da gente não tem essa cultura do livro. Eu escrevo no Brasil de Fato, aí vou em vários programas, eu falo, não, fui criado com a minha avó que não sabia ler nem escrever. Eu não tinha cultura do livro, mas tinha cultura das palavras e tinha muito samba, muito rock, muito... Como é toda a casa da periferia. Mas eu queria dizer o seguinte, tem um novo protagonismo no Brasil que eu acho que o campo progressista e a esquerda não perceberam esse novo protagonismo. Eu vou te dizer, eu sou fruto de uma eleição aqui em Belo Horizonte vitoriosa de um coletivo, que a maioria não branca. Você tem as torcidas organizadas, você tem o Galo hoje, que é nosso amigo, você tem as motocas, você tem uma nova configuração nas quebradas aqui, que é diferente dessa configuração tradicional marxista. Eu queria que você entrasse um pouco nisso para a gente entender mais. Eu sou ávido com isso. Você desculpa estar te colocando assim nas frias. Eu queria só falar uma coisa que eu gostaria muito de pegar o gancho das torcidas organizadas, se puder, tá bom? Pode falar, Anderson. Não, é porque tem algo muito importante para falar sobre isso, mas como ele direcionou a você, por favor, pode falar, Denise. Não, eu concordo com você, Rubinho. Acho que existe essas novas formas de organização. E eu também concordo com você, né? Eu trabalho, né? Eu também atuo, né? Eu até lancei no domingo agora passado, eu lancei um livro meu sobre periferias, né? É uma pesquisa que a gente fez dos coletivos periféricos aqui em São Paulo, e lançamos lá no Lajeado aqui, né? No extremo leste aqui de São Paulo, no evento lá no coletivo Cine Campinho, né? Foi bem bacana, assim, tal, né? Mas eu concordo com você. Porque há uma configuração, o capitalismo, né, nessa fase atual, ele reconfigurou os territórios, os espaços e as relações de classe. Tá? Então você tem razão. Paulo Galo está fazendo uma questão muito bacana sobre isso. Né? Até ele fala o seguinte: o problema que o enfrentamento que ele tem é que os motoboys não se sentem trabalhadores, né? São empreendedores. Né? Então ele está assim, um trabalho maluco. Você fala, cara, você é trabalhador, meu.
Você não é empreendedor coisíssima nenhuma. Você está sendo explorado pelo iFood, pelos aplicativos aí. Hoje a gente se junta, né? Eu estou quebrado, né? Então está fazendo esse discurso. E aí você tem que fazer. É um trabalho duro, de formiguinha, você tem razão. Né? Você vai na periferia, na quebrada, né? Você tem lá. Ó, e é interessante, assim, vamos pegar o caso da igreja neopentecostal, que é muito forte a periferia, né? Por que ela cresceu? Ela cresceu porque ela acolheu essa população. Ela acolheu, é isso, né? Então o cara vai lá e veja, não necessariamente essa pessoa que vai na igreja evangélica, na pentecostal, ela é conservadora. Eu conheço muita gente que é militante em movimento social e vai na igreja. Não é essa questão. Não é, acho que essa associação direta, o cara na pentecostal é de direita, é muito, muito complicada isso, tá? Uma coisa são os caras que dirigem, né? Essas empresas são sem vergonhas mesmo. Agora a população, ela vai lá em busca de acolhimento, né? Um acolhimento, criar uma rede de proteção, que é isso que falta. Então, entender esses processos todos, aí como é que ocorre, né? São complexos, você tem razão, concordo com você. Essa questão mesmo dos pancadões do funk, né? Isso é uma polêmica, né, na periferia, que ao mesmo tempo a gente fica pé da vida, porque faz barulho, tem que trabalhar no dia seguinte, mas tem gente que vive daquilo, tem gente que vive de vender cerveja no pancadão. Você tira aquilo, o cara fica sem sobrevivência. Então não é uma coisa tranquila isso, né? E também tem gente que fica bravo porque o pancadão, o fluxo está na casa dele, ele não consegue dormir e tem que acordar 5 da manhã no dia seguinte para trabalhar. Ele fica bravo. O Condzilla fez... O Condzilla trouxe esse debate tanto para a sintonia. Ele trouxe tudo isso. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho, eu olho aquilo e falo, meu, que menino. É uma aula de sociologia aquilo ali. É incrível, né? É fantástico aquilo ali. Eu queria muito falar com o Conrado. Eu ainda vou pegar o Preto Zezé pela orelha para trazer o Conrado aqui, porque, meu Deus do céu, ele está arrebentando. Sintonia mostra a periferia com a complexidade que ela tem, né? Exatamente. Sem idealizar, sem criminalizar, com a complexidade que ela tem. É incrível isso. Né? E onde o povo está, né? Eu te cortei, Denis. Você quer concluir? Não, acho que é isso. Acho que o Rubinho traz questões muito importantes, porque são desafios, né, Rubinho? Eu não tenho respostas, tá? Eu digo a você. Mas são desafios. A gente tem que enfrentar. Não dá para esconder disso. Ficar só naquele universo, militância, classe média nossa, a gente vai ficar eternamente falando para nós mesmos. Concordo com você. Sim. E isso também serve para o movimento sindical, né? De se enxergar quem são esses novos trabalhadores que não estão territorializados, né? Estão em cima de uma moto, o território é muito mais fluido. Como é que a gente conversa com essa galera e se reúne? O Galo comprou a van, né? Comprou uma perua para fazer a formação também andando, né? Porque ele é onde ele quer encontrar a galera. Antes do Anderson passar, a gente recebeu só um superchat. Vocês estão curtindo o programa? Então, tornem-se membro, curtam aí o vídeo. A gente vai reprisar todo o Fórum Sindical. Ele vem no mesmo link do Jornal da Fórum. No sábado, ele é reprisado num link da playlist do Fórum Sindical. Mas lembrem-se, volto a insistir. Por que a gente quer tanto que vocês curtam, compartilhem? Isso é uma forma. Se você não pode se tornar membro, que custa uma cervejinha por mês, se você curtir e compartilhar, de alguma maneira você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse é um debate relevante e que esse é um canal relevante. E aí você ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, faça isso para ajudar nosso canal, para fortalecer o nosso canal, porque vocês sabem que o debate que a gente faz aqui é um debate que vocês não vão ver por aí. Não vão em nenhum espaço que não seja na mídia progressista. Houve um probleminha, acho que com o sinal da Fro aqui. A gente vai tocando, né? Temos um professor de jornalismo aqui, não tem problema, a gente vai tocando aqui. Toca aí, Anderson, toca aí. Ô, Rubinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você foi oportuno demais agora. Ó, a Maria Flor aqui. A Maria Flor já ia tomar conta do seu programa aqui, já ia fazer pauta. Que bom que você chegou. Deixa eu só avisar, gente. A luz está desligando e ligando. Se eu cair de novo, pode tocar, Anderson. Não, isso aqui é o governo, é o neoliberalismo, que privatizar é a melhor coisa do mundo, né? Vamos privatizar a vida,
que tudo privatizado no Brasil deu certo, né? E aí acaba fazendo com que aconteça isso. Maria Flor sendo apagada. Só um pouquinho, quem não chora não mama. Jorge Bincherian Filho, R$5, muito obrigado, fórum bacana. A Eliane Marta fez um superchat de R$20 para perguntar o e-mail do Anderson. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, Anderson. Olha, agora eu estou me sentindo, o coraçãozinho ganhou. Gente, muito obrigada. A gente sabe, olha, eu vou insistir com isso. Os superchats são bacanas, a gente super gosta de. Anderson, toca aí. Ô, Eliana, aqui falando para Eliana, eu vou entrar como Jornal Empoderado e vou reproduzir o meu e-mail aqui, que é Anderson Moraes, e é _coordenador@jornalempoderado.com.br, mas eu vou colocar como Jornal Empoderado para você, tá bom? Maria Flor? Eu tô aqui, vocês estão me vendo, gente? Porque caiu de novo a luz. Meu Jesus, que sufoco. Eu não sei onde vocês estavam, eu estava só pedindo para o pessoal fortalecer o nosso canal. E eu queria fazer uma fala aqui, baseada no que o Rubinho disse, é que tem tanta coisa, né, Denis, para a gente falar que 10 horas não daria. Só que o Denis, turminha, então vamos priorizar o que a gente vai focar, porque o Denis só pode ficar até as 8, que ele vai dar aula. Beleza. Eu também, viu, Flor? Eu também, tá? Eu queria fazer um recorte rápido sobre a questão da política. O Jornal Empoderado ele fez o Candidaturas Empoderadas e a gente divulgou na última eleição mais de 150 candidaturas pretas e periféricas ao redor do Brasil. Rubinho, eu posso te falar uma coisa. Só teve verba partidária as pessoas mais conhecidas, que são uma minoria. O resto foi o Deus dará. Não importa, eu cheguei a trazer até de partido conservador. Eu trouxe uma menina do PSDB, negra, médica, que trabalha com pessoas da terceira idade. Não importa, ninguém teve dinheiro. Tinha gente que tinha uma ring light e estava lá se candidatando porque ela não aguenta mais. Então, a questão é estrutural e quando você fala assim, a Maria Flor também falou, a esquerda não dialoga sobre isso, a gente tem que começar a falar sobre isso. Por que a esquerda tende a reproduzir uma coisa que os conservadores também fazem? Porque nesse momento político, por exemplo, outra coisa muito séria que eu quero aqui, acho que em nome de todos nós, a solidarizarmos com os parlamentares, as mulheres negras. Está certo que a Bebel foi agredida hoje, isso aí é horrível, mas as parlamentares negras, que tiveram 3, que foi a Paola Miguel em Campinas, que estava falando na tribuna e ela foi silenciada toda hora, chamada de todos os nomes horríveis. Teve a Andréa de Jesus na sua Minas Gerais, né, a deputada, e agora teve a Beni Brioli novamente, que já tinha saído do Brasil, voltou e foi ameaçada de novo ontem. Né? A gente até deu uma exclusiva ontem sobre isso. É lamentável, e isso é a prova que onde está a segurança para essas mulheres? Que além de ter a questão de raça, tem uma questão de gênero também. Os partidos têm as suas verbas, que contratem seguranças, que não permitam, vão esperar que tenhamos mais Marielles. A gente defende corpos negros vivos, não corpos negros mortos. Então eu peço aos partidos que tomem conta dessas mulheres. Eu queria fazer uma fala aqui para fechar aqui o meu raciocínio. Rubinho, você falou uma coisa super importante sobre o novo protagonismo, que vem desse pessoal mais jovem, da periferia e dos torcedores organizados. Pensando nisso, historicamente vai ser algo histórico para o movimento negro. Eu colaborei, dei ideia e a gente está articulando de uma forma muito bonita e gigantesca que as torcidas organizadas e os coletivos esportivos marchem com a gente no 20 de novembro. Então, em nome aqui, aqui do Denis, vai estar todo mundo na marcha. Queria agradecer ao Alex Minduim, que é o presidente da Anatorg, da Associação das Torcidas Organizadas, o Jerry da Gaviões da Fiel, a Mancha Verde, a Camisa 12 do Internacional, Coletivo Democracia Corintiana por Comunas, que entenderam que não dá mais para a gente, Denise, lutar nos nossos agrupamentos, sabe? Negro luta aqui, estudante ali, quilombola ali, indígena ali. Não, a gente tem que fazer uma luta unificada, porque ano que vem vai ser pesado, e para além do ano que vem,
não tem necessidade, se somos todos trabalhadores em massa, por que a gente luta cada um no seu grupo? Então, eu queria aproveitar essa enorme audiência do programa da Maria Fro para agradecer e, ao mesmo tempo, chamar todo mundo para a marcha do dia 20, em especial os torcedores do Brasil todo. Obrigado. Eu ia pedir para o Denis falar da marcha antes dele sair, que eu sei que daqui a pouco ele está saindo. Então, eu vou fazer... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Porque eu já não sei mais se eu estou ao vivo ou não. Acabou 3 vezes a luz aqui. Eu queria que o Denis falasse da marcha, mostrasse o livro que você acabou de lançar, e a gente vai pôr a capa aqui, Denis, do racismo estrutural. Mostra o seu livro que você acabou de lançar para as pessoas comprarem. Esse é o racismo estrutural. Tá fechado. Tá. É o Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, né? Foi publicada, saiu esse ano, em maio, publicada pela editora Dandara, uma editora negra, né? Do companheiro Juninho, né? Uma editora que tem publicado autores negros, e está à venda no site da editora Dandara, né? dandaraeditora.com.br, e só se está fora tem desconto, inclusive, né? Um aviso aí para todo mundo. Tá? Então, tá essa obra aí que é um pouco, a gente falou aqui agora, né? Um pouco está no curso também, que a gente ofereceu no Fora Educação. Bom, dia 20 de novembro, tradicionalmente, a gente tem a Marcha da Consciência Negra, vai ser a 18ª aqui em São Paulo, mas essa marcha desse ano ela tem uma situação muito singular, que ela está inserida na campanha do Fora Bolsonaro. Nós temos uma leitura, né? Eu sou da Rede Quilombação, que faz parte da Convergência Negra, né? Uma articulação aí de entidades do movimento negro, uma leitura que o governo Bolsonaro ele é uma tripla tragédia, né? Uma tragédia social, uma tragédia econômica, uma tragédia política. Né? Isso é o governo Bolsonaro. A tragédia social, né? Nem precisa dizer, miserabilidade, desemprego, né? Carne a R$100 quase o preço do quilo, tal, tudo, o bujão de gás, né? Uma tragédia econômica, né? Que é justamente essa destruição da economia nacional, as ameaças aí de privatização da Petrobras, né? A entrega do patrimônio nacional, o desequilíbrio econômico do país, e política, né, que são esses arroubos autoritários, né, tentativas de golpe, relação promíscua com o Congresso Nacional, né, compra de votos do Centrão, que o governo Bolsonaro tem feito cotidianamente. Então, essas tragédias têm consequências, né, consequências na vida das pessoas, particularmente da população negra, que é a população que está na base da pirâmide social. Então, por isso, o Movimento Negro está chamando, né, esse ato do dia 20 de novembro como Fora Bolsonaro Racista. Vai ter atos no Brasil inteiro, tá? Eu estou aqui na organização de São Paulo, né, vai ser no MASP, mas no Brasil todo, acompanhe nas páginas aí dos movimentos sociais. É o Movimento Negro junto com a campanha Fora Bolsonaro, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, vão estar presentes também nesse ato. Então é importante, né, engrossar, e tem isso, né, quando você colocou também organizações importantes como a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, coletivos culturais. Então é importante a gente fazer um ato de massa. Primeiramente, sindicais, populares, tudo isso. Então, primeiramente, para a gente, de fato, né, mostrar na rua, né, a força que tem a população contra esse governo. Embora, né, a gente está aí muito feliz, né, com a possibilidade do Lula vencer as eleições no ano que vem, mas a batalha não se encerra na eleição, a gente sabe disso. O bolsonarismo não morre com o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição, o Bolsonaro continua essa ideologia de extrema-direita, com deputados, parlamentares. Há tentativas de golpe, né, como, por exemplo, o Congresso Nacional querer adotar o semi-presidencialismo para esvaziar os poderes, né, no eventual governo Lula. Não está descartada, por exemplo, a tentativa de fazer o lawfare, né, a mídia hegemônica apoiando o Sérgio Moro, enfim. Tem tentativas aí de interditar a possibilidade do Lula vencer a eleição ou mesmo vencendo de governar. Tá? Por isso, a gente está na rua é fundamental. E até mesmo, né, para o povo na rua possibilitará que o Lula tenha base, né, um governo progressista tenha base para fazer transformações mais profundas, como a reforma da mídia, o fim do teto de gastos, né, coisas que são importantes, fundamentais para a população. Então, chamar todo mundo, né, no dia 20 agora, no sábado, aqui em São Paulo, às 13 horas, no Vão Livre do MASP, né, e nas cidades aí nas capitais do Brasil, acompanhe nas páginas aí das organizações para participar desse ato. Né? Vai ser um ato bonito, né? Um ato com a cara preta e uma cara do povo brasileiro, né? Para a gente pôr esse canalha aí na rua, no lugar que ele merece estar. É isso aí.
Rubinho, suas palavras finais, meu amado. Flor, mais uma vez, que programa histórico, maravilha estar aqui. Professor Denis, uma sumidade. Anderson, companheiro, já acompanho há muito tempo. Prazer também fazer esse debate aqui. Dizer que Belo Horizonte, no sábado, nós vamos sair aqui da Praça da Liberdade, 15 horas. Então, convocar todos e todas, principalmente quem não está participando, né? Que é o motorista de ônibus, que é aquele trabalhador, a dona de casa, a molecada das quebradas. Então, convidar todos e todas. E às 19 horas, na Casa Socialista, aqui no bairro Floresta, nós vamos estar fazendo um ato simbólico de lançamento da cátedra da Lélia Gonzalez, que é um sonho, né? Muita gente está falando, mas Rubinho, ninguém sabe o que é cátedra, mas a gente também não pode achar que aquele trabalhador, trabalhadora, né? A classe trabalhadora, ela tem a oportunidade de conhecer coisas novas também e questionar, né? Então, eu acho que Anderson, Pessoa e Flor, acho que a gente tem que fazer disputa concreta, sem medo aqui no país. Falar do racismo estrutural, falar que a gente tem condições de construir outro modo de produção que não seja esse do capitalismo selvagem, falar para a molecada que toma enquadro que a vida pode ser muito melhor do que só tomar enquadro, dialogar, sim, com as famílias. Muitas vezes, as famílias pobres e negras do Brasil preferem que você traz o dinheirinho do dia a dia, do aluguel, da feira, né? Da carne que está cara, do que você ir para a escola, do que você escrever. Então, nós precisamos... Professor, eu fiz um trabalho aqui com a molecada uns 5 anos atrás, o pessoal queria sair da correria do tráfico, e eu descobri gente que escrevia, gente, Anderson, que a escola desprezava e o cara era uma sumidade, sabe? Então, eu acho que... Por isso que eu gosto do Galo, por isso que eu gosto do Amendoim, são gente que está com o povo real ali. Então, só agradecer aí esse momento e dizer que eu sou otimista, viu? Que a gente possa mudar, sim, a gente tem que acreditar no povo, naquele e naquela que trabalha no dia a dia, que está na labuta. Juntar a universidade com capoeira Angola, com congado, com terreiro, com os meninos aqui do campo. É assim que nós vamos fazer a revolução. Essa política também só por cima, isso já foi. Isso não dá mais, não. As pessoas não são bobas. É isso. Beijo grande, Flor. Valeu. Beijo, querido. Gente, muito obrigado por todos que nos acompanharam até o momento. A gente espera todo mundo. O site da Fórum, o site da CUT, tem os mapas onde vão ter as manifestações no 20 de novembro. Então, quem está assistindo a gente, que não está em Minas, não está em BH e não está em São Paulo, dá uma olhadinha onde vai ser na sua cidade. É muito importante que a gente ocupe as ruas, né? Estamos vacinados, vamos com cuidado, com máscara, mantendo ainda distanciamento, mas já dá para sair um pouco mais tranquilo, né? E não vamos esquecer e naturalizar a barbárie que a gente foi mergulhado, né? Isso é um projeto de nação, é um projeto de nação excludente, um projeto de acúmulo de grana do Estado, de acúmulo de grana que era para a população, que era para acabar com esse estado de coisa que a gente vive hoje, né? Tomaram o nosso pré-sal e a gente hoje paga gasolina a R$7, R$8, em alguns lugares já está quase 9, gente. E a comida cara e tudo caro. Então, a gente vai se organizar e vamos sair no 20 de novembro, fora Bolsonaro racista. E eu convido vocês para a semana que vem, como sempre, na última quinta-feira do mês, a gente traz o Marcos Coimbra para fazer análise das pesquisas eleitorais, tá bom? Denis, qualquer hora eu vou te chamar para vir para esse bate-papo com o Marcos Coimbra para a gente trocar figurinha também. Essa semana veio... Beleza, essa semana veio o Anderson e o Miro, Altamiro Borges. Aí eu vou te convidar para o próximo. Legal. Gente querida... Boa noite, brigadíssimo, Anderson, Rubinho, Denis e todos que nos acompanharam. Beijo. Tchau, pessoal. Beijos.